Inclusive, ele me tem bloqueada no WhatsApp dele, porque na ocasião que eu recebi a interpelação e que eu fui em cima dele e dizer que aquilo parecia chacota, sabe? Ele me bloqueou imediatamente. Quando eu mostrei para ele todas as provas que eu tinha sobre a imprensa, que a imprensa tinha me dito, e que aquela interpelação era pífia, sabe? Que eles não iam ganhar nada com aquilo. E aí ele me bloqueou. Eu estou há 4 meses bloqueada, eu não tenho acesso a ele. A situação me deixa muito constrangida, porque quando eu entro na internet, eu sou sempre falada como aquele factoide de mulher interesseira, de mulher ex-antiga. Conheço o Eduardo Pazuello há 30 anos. Eu tenho 16 anos de relacionamento com ele. Tinha 16 anos de relacionamento com ele. Então não foi uma vidinha que começou agora e por interesse, que eu sou ex-antiga que está procurando agora aumento de pensão, porque nem pensão eu recebo. Então, assim, me constrange, sabe? É constrangedor. Eu não estou economicamente ativa, eu já estou fora do mercado, embora seja dentista, eu estou fora do mercado. Eu sofri vários tipos de abuso patrimonial, moral, psicológico. Então, assim, as coisas complicam muito quando você está silenciada e refém de uma situação. É assim que eu me sinto hoje, sabe? E as pessoas não sabem da história verdadeira, do que há por trás, e isso me constrange bastante, porque eu não sou uma mulher de me expor. Mas decidi expor nesse momento porque realmente as coisas fugiram do controle. O assessor dele acha que manda na minha vida porque detém o pecuniário e fica definindo o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Quando as coisas têm que ser definidas com ele, porque eu tenho uma filha com ele, que é sob minha guarda, sabe? Eu tenho pátrio e poder dela, e eu acho que as coisas não são assim. As pessoas têm que viver no mínimo de urbanidade. Tem que haver o mínimo de urbanidade, e isso tem que entrar na cabeça infantil do Eduardo, que acha que as coisas se resolvem na, no mundo paralelo dele por conta própria. E não é assim. A lei, a justiça, há um terreno da lei, e a gente tem que fazer isso por intermédio das coisas certas. Então, na verdade, eu fiquei sabendo pelo assessor dele que ele tinha pressa na dissolução da união estável, quando a bomba estourou. Então, eu convoquei o advogado, fiquei à espera do contato. E logo depois disso, as coisas paralisaram. Ele não me procurou, advogado nenhum me procurou. Sempre o meu contato com ele é através de assessores, porque do assessor dele, o assessor dele que toma conta da vida dele financeira e que impõe para mim como é que eu devo viver aqui no Rio de Janeiro e com quanto. O assessor, o nome dele é Paulo César, e ele que comanda a vida do Eduardo. Eu me sinto refém do Eduardo por conta disso. E nesse momento eu comecei a mandar mensagens diárias. Olha, eu já convoquei meu advogado, eu já tenho um advogado aqui para conversar com o advogado dele. Por favor, faça com que o advogado dele entre em contato com o meu. Está aqui o endereço, o contato do meu advogado. Já tem 2 meses, mais ou menos, que eu mando diariamente essa cobrança para ele, e ele fala, no momento certo, ele vai procurar. Como se eu tivesse refém, sempre refém. Eu agora estou disposta a resolver minha vida, a fazer essa dissolução de união estável e procurar todos os meus direitos que estão no Código Civil, e ele realmente não me procura, ele delega a vida pessoal dele ao assessor, a um único assessor, que me deixa refém sobre tudo, sobre a organização do apartamento, sobre as dívidas que eu adquiri para reformar um apartamento alugado aqui no Rio de Janeiro. Fica tudo à revelia dele,
E ele não liga, simplesmente ele não fala comigo, disse que não fala comigo, só fala através do advogado, mandou com que eu falasse com o advogado. Eu disse não, você peça que o seu advogado entre em contato comigo, porque da mesma forma eu não quero falar com você. Então estamos assim, sabe, com as mãos atadas. Parece que aquela pressa de fazer a dissolução da união estável era só uma pequena estratégia para tirar qualquer possibilidade de ele ter um relacionamento com a Laura App. E aquela interpelação que ela fez, ela mesma pediu arquivamento, porque todo mundo em Brasília sabe que eles estão juntos, que eles viajam juntos, que eles estão juntos. Não sou eu quem falou isso. Quem falou isso foi a mídia. Então, aquela interpelação foi uma jogada para que eu fosse o factoide da mulher traída, vingativa, enfim, quando nem ex eu sou em definitivo, né? Porque é preciso fazer acordos. Eu sempre falei em todas as mensagens que eu queria acordo, que eu queria que ele sentasse, que o advogado dele sentasse com o meu e que nós fizéssemos um acordo. E isso não é feito. É como se ele tivesse fora de um terreno da lei, sabe? Como se ele tivesse tripudiando ou levando com a barriga. Enfim, eu fiquei nessa situação muito complicada. Outra coisa que eu acho pertinente que falar, que muita gente não sabe, mas eu saí do Rio de Janeiro em 2020 porque ele ia assumir a 12ª região da Amazônia. E ele forçou a barra para que eu fosse para Manaus. Nós já estávamos em maio, a pandemia já tinha começado, e ele falou, não, agora é Manaus. Eu falei, não, não faz o menor sentido, porque você já foi chamado para ser ministro em Brasília, e eu não vou ficar sozinha em Manaus. Mas mesmo assim, ele forçou a barra, recebeu indenizações, me declarando como esposa. Eu fui morar no próprio Nacional Residencial, que é o PNR, que é a casa do comando da 12ª Região. Fiquei morando lá por 3 meses, quando então ele foi efetivado ministro em setembro, e eu tive que sair às pressas da casa, procurar um aluguel em Manaus, para viver em Manaus com a minha filha. Essa decisão de vir para o Rio de Janeiro foi por um pensamento salvaguarda mesmo, de me proteger. Em Manaus, qualquer coisa que acontecesse comigo, ninguém ia saber. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa que vim para o mesmo lugar que eu sempre morei e me sinto mais segura, embora muitas pessoas achem que eu aqui estou exposta e insegura. Eu não estou. Aqui, se eu sumir 2 dias, todo mundo vai saber o porquê e eu me sinto muito mais segura aqui no Rio de Janeiro. Então, eu me separei, de fato, dele quando eu não quis mesmo mais vê-lo em agosto do ano passado, quando eu recebi uma hipocrisia tamanha de Brasília. No mesmo dia que eu recebi, no dia do meu aniversário, as parabenizações da primeira-dama Michele Bolsonaro, eu também recebi fotos dele num churrasco com a assessora. Então, assim, eu acho que eu fui vítima de hipocrisia, de abuso, de muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu não morava em Manaus, fui morar porque ele foi transferido para lá e agora estou de volta ao Rio de Janeiro com uma situação realmente de muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade porque ele não senta para resolver as coisas comigo e fazer os acordos. E isso é o modus operandi dele, delegar aos outros situações da vida pessoal dele, da vida dele. Eu estou falando isso assim, movida por exaustão. É só e tão somente por isso. Não há ódio, não há mágoa. O que ele fez é dele, não é meu. Eu discordei desde o início, por ser uma pessoa da área de saúde e de pesquisa, eu sempre
dei conselhos para ele de que cloroquina não funcionava, de que a condução da pandemia não estava correta, e fui chamada de mensageira do apocalipse. Então, eu defini que a partir de agosto, naquele dia, no dia do meu aniversário, eu não podia ficar ao lado nem próximo a uma pessoa que estava tão, sabe, enebriada de poder e que não conseguia enxergar nada na sua frente, muito menos família, porque em 1 ano e 2 meses ele foi apenas 6 vezes em Manaus ver a filha, que ficou apenas comigo o tempo todo, sem trégua. A minha filha ficou comigo o tempo todo, ela também sofreu de abandono afetivo. E isso tudo eu acho que ninguém sabe. Ninguém sabe porque eu calei, fui silenciada, sofri ameaças passivo-agressivas e fiquei silenciada. Mas eu acho que não tem mais, sabe? Eu acho que tem uma hora que a gente chega no limite e é isso.